Fala galera, beleza? TM News na área, TM News para a gente falar aqui de Vasco, falar de tudo que está acontecendo nessa manhã do Vascão. E vamos começar falando aqui de Brasileirão. Bom, antes da gente começar, eu peço para você que deixe o seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda muito a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Hoje, 6h30, também tem live. A live de 6h30 começa às 6h30, vai ter depois o jogo do Vasco, e 10h30 vai ter mais uma live, que vai ser a live da noite do dia de hoje. Então, três vídeos hoje, né? Agora das 10h30. Vamos ter também a live das 6h30, pré-jogo, jogo, e às 10h30 vai ter a live do canal mesmo. Então deixe seu like, se inscreve no canal e daqui a pouquinho vocês vão curtir mais vídeos, mais Vasco aqui com a gente. Bom, vamos começar falando de Brasileirão. Ontem começou a rodada e a gente teve alguns resultados cerca de positivos aí por um lado, negativos por outro. Primeiro no sábado, né? Começou a rodada no sábado. Tivemos Cruzeiro e Red Bull Bragantino, um jogo que não foi bom nem ruim para o Vasco. Eu acho que o empate teria sido melhor. O Vasco já pode visar aí a zona de classificação para a Libertadores. E a vitória do Cruzeiro deixou o Vasco a 7 pontos desse G6. Porém, o São Paulo ainda joga hoje, então é muito importante o Vasco ganhar. Lembrando que os dois têm o mesmo número de jogos. É bom o Vasco ganhar hoje para não se distanciar do G6. Agora a gente vê aí, o Atlético Mineiro empatou ontem com o Juventude. Esse jogo foi muito importante, principalmente por algumas questões. Guilherme Arana está fora do próximo jogo, tá? Guilherme Arana não joga contra o Vasco, porém Hulk e Paulinho jogarão. Tá? Foi apenas um cartão ontem, muito difícil isso acontecer, mas foi um jogo também que foi muito bom para o Vasco. Por quê? O Atlético Mineiro estava na 10ª colocação. Se vence, iria para 24 pontos, o Vasco já não conseguiria alcançar. E se o Juventude vence, o Juventude iria para 22 pontos, já ultrapassaria o Vasco, e o Juventude tem um jogo a menos, então pode passar o Vasco ainda. Porém, se o Vasco ganhar hoje, o Vasco passa o Atlético Mineiro, passa o Bragantino e fica próximo ao Atlético Paranaense, que jogou ou joga? Cadê? O Atlético Paranaense... Cadê o Atlético? Atlético Paranaense joga contra o Fluminense essa rodada, só que nessa rodada o Atlético Paranaense não joga, porque o jogo está adiado, assim como Internacional e Flamengo lá no Beira-Rio, porque o Inter jogou ontem a Copa Sul-Americana. Então esses dois jogos estão adiados e o Vasco pode encostar no Atlético Paranaense, já um ótimo recurso aqui. Lembrando, o Vasco vai ter um jogo a mais, que é Atlético Mineiro e Bragantino. Então não dá para dar mole hoje. O Vasco tem que vencer hoje lá no Antônio Ascioli. Ainda tem lá no Morumbi São Paulo e Grêmio, outro jogo importante para o Vasco. Uma vitória do Grêmio seria a melhor opção, tá? Uma vitória do Grêmio seria a melhor opção. Por quê? Porque o São Paulo não passaria dos 30 pontos, o Vasco não ficaria a 9 pontos da zona de classificação para a Libertadores. Então é uma vitória importante para o Atlético, para o Grêmio. Se o Grêmio vencer, seria ótimo para o Vasco. Vasco e Atlético Goianiense, portanto, ainda tem esse jogaço entre Botafogo e Palmeiras, hoje às 9h30 da noite. Os dois líderes do campeonato, mesmo número de pontos, vitórias, empates e derrotas, só os gols divergentes aqui, e saldo de gols, a mesma coisa, né? 27 gols de um lado, 25 gols do outro, 14 gols de um lado, 12 gols de outro, contra, né? Cara, muito próximo, muito igual os dois times, e realmente os gols pró estão fazendo diferença aqui. O Vasco tem 19 gols pró, 26 contra, muito ruim aí a chegada do Álvaro Pacheco. Então agora, nesse novo momento, o Vasco tem uma nova visão para esse campeonato. O jogo contra o Atlético Goianiense tem uma coisa muito interessante. O Goianiense é o pior mandante do Brasileirão. Tem 11 pontos e desses 11, só 2 foram conquistados em casa. Então, é o pior mandante do Brasileirão. Isso é uma boa notícia. O Vasco busca a 4ª vitória consecutiva. Uma coisa que não acontece aí faz quase 10 anos que o Vasco não consegue vencer 4 jogos seguidos. E uma boa notícia, o Dragão virá aberto. O técnico Wagner Mancini prometeu um time intenso para cima do Vasco. Por que é uma boa notícia? Porque o Atlético Goianiense não é um time de se abrir, é um time que precisa jogar mais retrancado, mas estão precisando do resultado. É bom ficar esperto, não dá para entrar com salto alto, porque o Mancini é muito inteligente, conhece o Vasco, é um cara que já trabalhou em grandes times do Brasil, inclusive no Vasco, lá em 2010,
então é um cara que tem competência. O Goianiense é um time organizado, não é tão bom, mas é um time que dá trabalho como deu para o Palmeiras. Porém, em casa não vem tendo bons resultados. É bom o Vasco se manter esperto, não entrar com salto alto achando que já ganhou o jogo, porque não ganhou ainda. É um jogo difícil. E eu, se fosse o Vasco, abriria o olho. O Adson ainda é dúvida para esse jogo, vai ser reavaliado no aquecimento para ver se joga ou não joga. Provável time do Vasco será com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo e o Piton, Hugo Moura, Cocão e ali na frente, provavelmente Praxedes ou o JP, mas provavelmente Praxedes. Na ponta direita, Adson, se tiver condições. Se não tiver, Rossi, muito difícil, tá? Pelas péssimas atuações que eu entendo. Rossi, Ryan ou JP. Se o JP jogar, ele vai para o meio de campo e vai povoar o meio de campo do Vasco. E ali na esquerda, o David. Caso Ryan jogue, Ryan, David e Vegete. Se não jogar, jogar Rossi, David e Vegete. Mas se JP jogar, fica Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton, Hugo Moura, Cocão e Praxedes e JP. E lá na frente, David e Vegete. Esse é o provável time do Vasco. E o Adson vai ser reavaliado. Tomara que tenha condições de jogo, tomara que jogue e tomara que não tenha nada de mais grave aí com esse edema na coxa. Gente, tem muita gente falando do Mina, tá? Zagueiro Mina, vamos falar aqui de mercado da bola. Tem muita gente falando do zagueiro Mina. Tem interesse do Vasco? Tem interesse do Vasco. O Vasco vai contratar? Eu acho muito difícil. Pelo que minhas fontes me falaram lá de dentro de São Januário, são fontes muito confiáveis, vocês sabem que a gente traz aqui sempre informações muito concretas. O Vasco tem interesse no zagueiro Mina, isso aí é claro. Só que é uma negociação que não deve avançar porque o Vasco não quer gastar. A não ser que o Vasco convença o Mina a rescindir o contrato, ou o Cagliari a dar um contrato de empréstimo, não vai rolar. Parece, tá, que isso daí é uma cortina de fumaça que o Vasco está subindo para contratar outro jogador. Por quê? Para não ter a concorrência. Então, vai ter essa probabilidade, tá? O Vasco quer contratar um zagueiro de nome, de peso, experiente. O Mina é uma opção. Não vou falar que não é, é uma opção. Só que para essa opção se concretizar, vai ser muito difícil. E diferente do Coutinho, diferente do Souza, o Mina não tem nenhum vínculo com o Vasco, afetivo, emocional. O Pedrinho vai apresentar um projeto para ele, sim. O Vasco quer o Mina, sim. O Vasco quer um zagueiro para ser titular. Mas, pelo que eu sei, tem um outro zagueiro muito próximo ao Vasco para fechar esse contrato. Não é o Mina, tá? Deixando bem claro que não é o Mina, mas tem mais um zagueiro aí. Eu acho que o Mina pode ser um plano B do Vasco. Caso esse zagueiro não dê certo, aí o Vasco vai ter que investir um pouco, porque o Vasco necessita urgentemente de um zagueiro para ser titular junto ao João Vitor. Bom, galera, informações são essas. Mais tarde, 6h30, Vasco e o Atlético Goianiense. E depois tem mais uma live aí, às 10h30 da noite. Bom, galerinha, vou ficando por aqui. Peço que deixe seu like, se inscrevam no canal. E vale lembrar, tá? Camisa do Vasco, com personalização do Coutinho de graça. Tá aqui, ó, 1698-111-5600. Esse número vai estar na descrição também. Camisa do Vasco com a numeração 11 Coutinho de graça. E se você falar que veio do TM News, primeira compra tem desconto na camisa. Tá valendo a pena, viu? Só camisa top lá na Shirt Imports. Então, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal e hoje, mais tarde, estamos de volta com mais um TM News.